Meu nome é Eduardo, tenho 34 anos, sou editor de vídeo freelancer e isso aconteceu comigo há pouco mais de um ano, quando decidi sair de São Paulo e alugar uma casa antiga no interior de Minas Gerais. Eu estava cansado do barulho, do trânsito, da rotina, queria sossego para trabalhar e respirar um pouco. Achei essa casa numa vila chamada Santa Eulália, a umas 2 horas de Belo Horizonte. O valor estava bem abaixo do normal, mas era grande, arejada, com quintal e até lareira. Parecia perfeita. A dona, uma senhora chamada Dalva, disse que a casa estava parada havia algum tempo, desde que o último inquilino foi embora do nada. Gente da cidade não costuma se adaptar aqui, ela comentou com um sorriso meio torto. No início, foi tudo tranquilo. Os dias eram silenciosos, o sinal de internet era razoável e os vizinhos praticamente não existiam. O lugar tinha aquele cheiro característico de madeira antiga, misturado com umidade e um friozinho constante, mesmo com sol lá fora. Mas tinha uma coisa que me incomodava desde o primeiro dia: os espelhos. Havia 4 na casa, um no banheiro, um no corredor, outro no quarto e o último na sala. Todos com molduras trabalhadas, antigas, meio manchadas. Bonitos até, mas havia algo estranho. Às vezes, ao passar por eles, eu sentia um atraso no reflexo, como se minha imagem demorasse meio segundo a mais para me acompanhar. Achei que era coisa da minha cabeça. Cansaço, talvez. Mas as coisas pioraram. Na segunda semana, comecei a notar detalhes que não faziam sentido. No espelho do corredor, por exemplo, eu vi um quadro na parede refletido, mas aquele quadro não existia. Era um retrato antigo, de uma família, sempre o mesmo. 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma menina com cabelo curto. Eu virei para ver se tinha algum quadro ali. Nada. Parede lisa. No dia seguinte, vi a menina do quadro no espelho do meu quarto. Ela estava parada atrás de mim, como se estivesse me observando dormir. Quando me virei, claro, não tinha ninguém. Mas o ar estava frio, frio como dentro de um freezer. Comecei a trancar a porta do quarto à noite, mas acordava com ela destrancada. Uma vez, a porta estava aberta, a corrente caída no chão. Um dia, durante uma call com meu cliente, ele perguntou: "Quem é essa garotinha aí atrás?" Eu gelei. "Que garotinha?" Apareceu por um segundo no espelho. Achei que era sua filha ou sei lá. Eu estava sozinho. Tentei tirar os espelhos, um por um, mas não consegui. Era como se estivessem presos à parede, fundidos, nem com chave de fenda, nem com força bruta. Eles não se moviam. Na madrugada de um sábado, acordei com um barulho de risos baixos. Vinha do corredor. Ri, tipo de criança. Fui até lá com a lanterna do celular. Tudo escuro, mas no espelho, vi a sala iluminada por velas e 3 pessoas sentadas, o casal e a menina, todos olhando para mim. Apaguei a luz, virei o rosto. Quando olhei de novo, só minha imagem, ofegante, com o celular tremendo na mão. As coisas saíram do controle quando comecei a me ver nos espelhos, fazendo coisas que eu não estava fazendo, tipo mexendo no fogão, enquanto eu estava no sofá. Uma noite, me vi sorrindo, sozinho. E o reflexo não parava de sorrir, mesmo quando meu rosto já estava sério. Foi aí que percebi. Os espelhos não mostravam mais só reflexos, mostravam intenções, vontades, coisas que estavam para acontecer. Ou talvez coisas que já aconteceram ali. No último dia, eu decidi gravar. Posicionei o celular na frente do espelho do corredor e saí da frente. Quando voltei, no vídeo, eu aparecia parado lá, mesmo tendo saído. E atrás do eu do vídeo, a menina segurava minha mão. Deixei tudo para trás no dia seguinte. Acordei às 5 horas, joguei as coisas no carro e fui embora sem olhar para trás. Dona Dalva nunca me atendeu de novo. E a casa, até hoje, aparece listada para aluguel em sites diferentes, com nomes de proprietários diferentes. Hoje, evito espelhos. E toda vez que vejo meu reflexo demorar um segundo a mais para me seguir, eu desligo a luz e saio do cômodo, porque, lá no fundo, eu sinto que eles ainda estão me observando. Tem coisas que a gente vive e prefere esquecer, mas eu não consigo. Desde aquela viagem de volta para casa, minha vida nunca mais foi a mesma. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha ido visitar minha mãe no interior
em um sítio perto de Passos, Minas Gerais. O plano era passar o fim de semana, mas uma emergência no trabalho me fez voltar antes, ainda na madrugada de sábado. Eram umas 2:30 da manhã quando entrei no carro. A estrada estava praticamente deserta e o céu sem lua, aquele breu que parece engolir tudo ao redor. Eu sempre gostei de dirigir à noite. Menos trânsito, ar mais fresco, boa música no rádio. Mas naquela noite, tinha algo diferente no ar. O silêncio era pesado, a estrada parecia mais longa, o asfalto mais escuro do que o normal. Era como se não tivesse fim. Depois de uns 40 minutos dirigindo, foi quando vi os faróis atrás de mim. Um carro preto, sedã antigo. Não lembro a marca exata, mas o farol estava um pouco fraco, meio amarelado. Não me incomodei no início. A estrada era pública, claro, mas ele não ultrapassava, não diminuía, não saía da faixa. Ficava a uma distância constante, muito constante. Desacelerei. Ele também. Acelerei. Ele continuava. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Deve ser coincidência, pensei. Mas, e se não fosse? Passei por 3 entroncamentos onde qualquer pessoa teria seguido reto ou virado. E ele seguiu comigo em todos. Liguei o alerta, acendi a luz interna, fiz menção de parar e ele freou também, lá atrás. Não dava para ver o motorista. O para-brisa dele refletia como um espelho escuro. Já com o coração disparado, decidi parar num posto que eu sabia que ficava aberto 24 horas. Cheguei lá e estacionei com tudo. Quando olhei pelo retrovisor, o carro tinha desaparecido, em segundos. Não havia estrada de retorno, nem acostamento largo o suficiente para manobra. Fiquei parado ali, tentando respirar fundo. Entrei na conveniência e pedi um café. O frentista, um senhor de uns 60 anos, percebeu minha tensão e perguntou se estava tudo bem. Contei o que tinha acontecido, meio rindo de nervoso, mas ele não riu. Ele só disse, bem calmo: sedã preto, ano antigo, assenti. Ele continuou: você é o terceiro essa semana, sempre depois das 2 da manhã. O café gelou na minha mão. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele fez sinal para eu sair com ele até o fundo do posto. Apontou para uma parede de tijolos gastos, onde tinha uns recortes de jornal colados com fita velha. Uma matéria datada de 2004. Homem morre em acidente na rodovia após seguir motorista por horas. Outro artigo de 2011 falava de um carro preto que apareceu parado no meio da pista, sem ninguém dentro. O veículo, segundo testemunhas, desapareceu diante dos olhos delas. Eu ri. Mas foi aquele riso seco, sem graça, que a gente dá quando não sabe como reagir. Disse um boa noite e voltei para o carro, ainda com o gosto de café velho na boca. No caminho, olhei o retrovisor a cada minuto. Nada. A estrada vazia, como deveria estar. Mas, quando cheguei em casa, por volta das 4h33, olhei para o espelho lateral antes de desligar o motor. E por um segundo, juro por tudo que é mais sagrado, vi o carro preto estacionado do outro lado da rua. Pisquei, e ele não estava mais lá. Desde então, eu evito dirigir depois das 2 da manhã. E sempre que vejo faróis no retrovisor por muito tempo, o coração aperta. Não sei quem dirige aquele carro, ou se é alguém. Mas se você estiver na estrada numa madrugada dessas, e um carro preto seguir você por mais tempo do que deveria, não pare e não olhe pelo espelho. Nunca achei que ia contar isso para alguém, mas se alguém estiver lendo, talvez sirva de alerta. Aconteceu comigo, e até hoje eu tento entender. Foi no começo de 2023. Meu celular antigo estava travando muito, e eu não tinha grana para comprar um novo de loja. Acabei achando um anúncio num grupo do Facebook. Samsung Galaxy usado, bom estado, com capinha. 600. A mulher que vendia dizia que precisava se desfazer rápido por causa de uma viagem. O perfil parecia legítimo, fotos de família, publicações antigas. Combinei de encontrar com ela num shopping movimentado e deu tudo certo. O aparelho estava funcionando, sem arranhões e com conta limpa, sem senha nem nada. Voltei para casa satisfeito. Formatei ele de novo, só para garantir. Tudo certinho. Comecei a instalar meus aplicativos, logar nas minhas contas, fazer as configurações.
A única coisa que estranhei foi o nome do Wi-Fi salvo, Casa Sombra. Achei esquisito, mas achei que devia ser o nome da rede da antiga dona. Apaguei e pronto. Mas no dia seguinte, quando entrei na galeria de fotos por engano, eu usava o atalho errado. Levei um susto. Tinha uma pasta chamada Arquivos Restaurados, e lá dentro, umas 12 fotos. O estranho é que não eram da antiga dona, pelo menos não pareciam ser. Eram fotos da frente de uma casa, a minha casa. Na primeira, aparecia a fachada do prédio. Na segunda, a portaria vazia. A terceira era do meu andar e dava para ver a minha porta. Na quarta, a fechadura bem de perto. Eu congelei. Meu coração acelerou de um jeito que eu achei que ia desmaiar. Pensei que talvez tivessem sido feitas por engano, mas o pior ainda estava por vir. Na sétima foto, aparecia a minha sala, do lado de dentro. Eu reconheci o sofá marrom, os quadros na parede, até uma camiseta que eu tinha deixado jogada sobre a cadeira. Eu não sabia mais o que pensar. Ver aquilo me deu náusea. Fui passando as fotos com a mão tremendo. Na última, eu estava dormindo. A imagem era escura, tirada de longe, mas dava para ver claramente meu corpo deitado de lado, com o cobertor azul e a luz do corredor acesa ao fundo. Joguei o celular no sofá e comecei a andar pela casa como um doido. Conferi portas, janelas, olhei debaixo da cama, dentro dos armários. Não tinha ninguém. Liguei para a polícia, mas me mandaram registrar um boletim pela internet. Disseram que podia ter sido um erro de backup. Mas como que um backup restaurado por mim teria fotos minhas dentro da minha casa, tiradas antes mesmo de eu ter o aparelho? Fui atrás do perfil da mulher que me vendeu o celular. Estava apagado. Nenhuma postagem, nenhum amigo, nenhuma foto. Como se nunca tivesse existido. O número dela também caiu direto na caixa postal. Tentei investigar o histórico do aparelho. Levei em uma assistência técnica. O cara me perguntou onde eu tinha conseguido aquilo. Disse que o sistema parecia ter registros de mais de um dono, mas com datas conflitantes, como se o mesmo celular tivesse sido ativado em 2 anos diferentes ao mesmo tempo. Ele não soube explicar. Só recomendou que eu trocasse de aparelho. E rápido. Naquela mesma noite, fui dormir com o celular desligado e guardado na gaveta. Acordei às 3h33 com um som de clique. Um barulho baixo, como o de uma câmera fotográfica. Levantei num pulo, suando frio. Corri até a gaveta, e o celular estava ligado. A galeria tinha uma nova foto. Era do meu quarto, tirada do canto da parede, bem de cima. Mas não tem nenhum móvel ali, nem prateleira, nem nada. A única coisa naquele canto é a sombra que sempre achei que era um defeito da pintura. Mas, olhando bem, agora me parece mais um contorno, de alguém. No dia seguinte, vendi o celular. Bloqueei todas as minhas contas. Mudei de número, mudei até de cidade. Mas às vezes, no meio da noite, eu ainda ouço aquele clique e sinto como se alguém estivesse me observando. Talvez seja só trauma, talvez não tenha sido nada, mas por precaução, se um dia você for comprar um celular usado, olhe as fotos primeiro, todas. Já tentei ignorar, já tentei fingir que não foi real, mas chegou a hora de escrever. Talvez colocando isso aqui, eu consiga dormir de novo. Tudo começou numa terça-feira à tarde. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e resolvi passar no shopping para dar uma olhada em roupas e talvez pegar um lanche. Era um daqueles dias em que tudo parece meio cinza, não pelo tempo. O céu até estava limpo, mas por dentro. Sabe aquela sensação de desânimo sem motivo? Era isso. Entrei no shopping por uma das laterais, o ar-condicionado batendo gelado no rosto e o cheiro familiar de pipoca com manteiga e perfume de loja cara. Fui direto para a livraria, que costuma ser meu lugar de descompressão. Peguei um livro qualquer, folheei umas páginas. Foi quando notei um cara parado 2 prateleiras atrás. Ele não estava exatamente olhando os livros, parecia me olhando. Quando bati os olhos nele, ele fingiu ler a contracapa de um título qualquer. Cabelo raspado, moletom preto, uma mochila nas costas.
Tinha algo estranho no jeito que ele ficava completamente parado, com os ombros duros demais, como se estivesse congelado. Saí da livraria com aquele incômodo atrás da nuca. Resolvi descer para a praça de alimentação, tentando esquecer. Peguei um copo de suco e me sentei perto da área da escada rolante. E lá estava ele, no andar de cima, me olhando de novo. Fiz um teste. Levantei, dei uma volta longa, entrei numa loja de tênis, fiquei lá por uns 10 minutos. Quando saí, ele estava na frente da loja seguinte, de costas, mas assim que passei, ele virou e seguiu. A essa altura, meu estômago já estava gelado. Comecei a andar mais rápido, subi para o terceiro andar, entrei numa loja de eletrônicos, me escondi entre as prateleiras de caixas de som, fingindo olhar os preços. Meu coração martelava. A pele do meu braço estava toda arrepiada, e a sensação era de que a qualquer momento eu ia vomitar. Esperei ali por uns 5 minutos. Quando achei que era seguro sair, fui andando até o corredor principal. E lá estava ele de novo, parado, me olhando. Só que dessa vez, ele estava com a mesma sacola que eu carregava, idêntica. Mesmo formato, mesmo logotipo amassado. Eu nem tinha percebido que ele tinha comprado algo. Ou melhor, ele não tinha. Entrei no banheiro masculino, tentando me acalmar, lavei o rosto. Quando levantei a cabeça para o espelho, o sangue sumiu do meu corpo. Ele estava ali, atrás de mim. Mas quando virei, o banheiro estava vazio. Não esperei mais. Saí correndo até o estacionamento, peguei o carro tremendo e fui embora. Dormi mal aquela noite, claro, mas no dia seguinte tentei seguir a vida. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Durante o expediente, recebi uma notificação no celular. Nova tentativa de login no seu dispositivo. Local: Shopping Mirante, 14 horas e 33 minutos. Era exatamente o horário em que eu estive lá no dia anterior. Apaguei a notificação na hora, pensando em resetar tudo. Mas aí, uma coisa me chamou a atenção. A foto de perfil do sistema. Era eu, só que tirada de cima, como se fosse da câmera de segurança. E eu juro que não tinha habilitado esse tipo de imagem. A parte mais estranha? Na imagem, eu não estava sozinho. Atrás de mim, borrado e desfocado, o mesmo sujeito. Mesmo moletom, mesma sacola. Desde então, evito lugares cheios. Troquei todas as senhas. Parei de usar o mesmo caminho para o trabalho. Mas às vezes, andando pela rua, vejo alguém com o mesmo andar que o meu. A mesma mochila, o mesmo tênis. Sempre alguns passos atrás. E quando olho no espelho, às vezes ele está lá, me imitando. Tem coisas que a gente vive e prefere esquecer, mas eu não consigo. Desde a noite daquele sonho, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu irmão Lucas faleceu há quase 6 anos. Foi um acidente de moto em uma curva perigosa, numa estrada rural. Ele tinha 27 anos. Eu era apenas um ano mais velho e a gente sempre foi grudado. Mesmo depois de adulto, morávamos perto, saíamos juntos, dividíamos confidências e segredos. Coisas que nem nossos pais sabiam. A perda dele me deixou em pedaços. Por um bom tempo, sonhar com ele era algo comum, mas sempre era aquele tipo de sonho confuso, cortado, onde o rosto dele ficava borrado e a voz não saía direito. Até que um dia, parou. Por anos, eu não sonhei mais com ele. Era como se minha mente tivesse bloqueado tudo, até 2 semanas atrás. Acordei às 3h33 da manhã. Lembro perfeitamente porque olhei no celular, sentindo uma sensação estranha. Não era medo, era um tipo de calor no peito, como se alguém estivesse me chamando. Voltei a dormir em seguida e foi então que tive o sonho. Mas não parecia um sonho. Eu estava no quarto antigo da casa dos meus pais, onde cresci com o Lucas. As paredes tinham a mesma tinta azul claro desbotada. As prateleiras com nossos bonecos de ação ainda estavam no canto. E até o cheiro era o mesmo. Um cheiro leve de mofo misturado com poeira de livros velhos. Lucas estava sentado na cama dele, com a mesma camiseta de banda que usava direto, preta, com a estampa desbotada do Metallica. O rosto dele estava nítido, sem aquele borrado onírico. Os olhos pareciam vivos. Mas o que me arrepiou
Foi a primeira coisa que ele disse. Tá lembrado do que enterramos atrás da escola? Eu congelei. Aquilo era real demais. Quando éramos crianças, escondemos uma caixa com cartas, figurinhas e uma chave velha que encontramos na oficina do pai. Nunca contamos pra ninguém, nem mesmo depois que crescemos. Foi um pacto de infância, nosso tesouro secreto. Você tem que desenterrar aquilo, tá tudo lá ainda. Mas por quê? Zrenia, eu perguntei. Alguém vai procurar, e se acharem antes de você, vai dar problema. Nesse momento, o quarto começou a escurecer, como se as lâmpadas estivessem sendo sugadas por alguma coisa invisível. O som do ventilador de teto ficou mais lento, até parar. E os olhos do Lucas também ficaram estranhos, escureceram, não de um jeito maligno, mas como se estivessem se apagando. Antes de sumir, ele sussurrou algo que até agora me arrepia. Não é só nossa lembrança ali, tem mais coisa que a gente não sabia. Acordei com o coração disparado, suando frio. O relógio do celular marcava de novo 3 horas e 33 minutos. Tentei ignorar por dias. Fui trabalhar, segui a rotina, mas aquilo não saía da minha cabeça. A caixa, a chave, a advertência dele. No fim de semana, fui até a escola antiga, que hoje é um centro comunitário. Pulei o muro de trás no meio da tarde, como a gente fazia quando criança. Me abaixei perto da árvore onde costumávamos brincar e comecei a cavar com uma colher de pedreiro que levei na mochila. Demorou mais de meia hora, mas eu achei. A caixa de madeira estava ali, intacta, embalada em um saco plástico suja, mas reconhecível. Abri ali mesmo. As cartas estavam um pouco úmidas, as figurinhas emboloradas, mas ainda visíveis. E lá estava a chave. Só que havia algo a mais dentro da caixa. Um envelope, com a minha letra. Mas eu nunca escrevi aquilo. Dentro havia uma carta endereçada a mim. Começava com: se você está lendo isso, é porque o Lucas voltou. Não deixe eles acharem a chave antes de você. A carta continuava com detalhes sobre uma porta escondida no porão da antiga oficina do nosso pai, que hoje está abandonada, um lugar que a gente raramente ia. Segundo a carta, a chave abria algo lá. Mas eu juro por tudo que não lembro de ter escrito aquilo, nem mesmo de ter posto a carta na caixa. A caligrafia era minha, mas o conteúdo eu não reconhecia. Agora, toda noite às 3h33, acordo com a mesma sensação de estar sendo observado, como se alguém estivesse parado no escuro do corredor. Ontem à noite, o ventilador do teto parou por 2 segundos, igual no sonho. Hoje, encontrei marcas de pegadas de barro perto da porta da frente. E a chave está comigo, mas cada vez que olho para ela, sinto que algo está esperando que eu use, ou pior, esperando que eu não use.